Hora de Nossa Senhora do Desterro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao versículo 43 e do 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vende, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, nós estamos aí em clima de quaresma, e durante essa quaresma estamos com a campanha da fraternidade, a quinta campanha da fraternidade ecumênica. É a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E o lema é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Na sua carne derrubou o muro de separação, o ódio. Esse versículo você encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14. O lema da campanha da Fraternidade foi tirado da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para a comunidade de Efésios. E o lema é tirado do versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Segundo o texto base da campanha da Fraternidade 2021, esse versículo faz menção a uma parede no Templo de Jerusalém que dividia o pátio, separando de um lado os judeus e de outro os gentios. Então havia uma parede, um paredão, um muro. Daí a beleza e a força dessa expressão: tendo derrubado a parede, ou muro, da separação, da inimizade. Meu prezado, minha prezada, naquela parede, uma inscrição advertia que os gentios poderiam ser condenados à pena de morte caso entrasse no pátio destinado aos judeus. Quer dizer, todos eles acreditavam em Deus, todos eles, mas esses eram judeus, aqueles eram gentios, que eram
eram pessoas de outras nações que se converteram ao judaísmo, mas é chamado de gentil, mas eles não podiam passar para o lado dos judeus, porque senão seriam condenados à pena de morte. Essa parede e a separação causada por elas são usadas pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios para mostrar que em Cristo esse muro, essa parede já foi derrubado. Esse muro não existe mais. Na parábola dos vinhateiros, no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus conta uma história para mostrar que a vinha, o povo de Deus, foi entregue ao sumo sacerdote, aos fariseus, que eram homens, que eram as autoridades daquela época, eram homens de grande prestígio na sociedade naquela época. Porém, ao invés de cuidar bem da vinha, de cuidar bem do povo, de amar o povo, o que fazia os sumos sacerdotes, os fariseus, as lideranças religiosas daquela época? Eles a exploravam. Estou falando da vinha, o termo utilizado por Jesus na parábola. Eles exploravam a vinha e semeavam violência, divisões e ódio, e construíram muros para dividir. Por isso que o Senhor Jesus diz para os sumos sacerdotes daquela época, para os fariseus daquela época: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Mateus capítulo 21, versículo 43. Meu prezado, minha prezada, todavia estas mesmas palavras do Senhor Jesus podem ser também dirigidas para nós padres, para nós pastores, ministras e ministros e autoridades religiosas, seja católico, não católico, de qualquer denominação, quando não cuidamos do rebanho que ele nos confiou. O texto base da campanha da Fraternidade 2021 diz que a diversidade não é razão para conflitos. Eu sou de um jeito, você é de outro, eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Isso não pode gerar divisão entre nós, de jeito nenhum, ao contrário. Existem outras questões com as quais a comunidade precisa se preocupar, como as constantes violências e perseguições promovidas pelo Império Romano. Esse é o documento que está dizendo, o texto base da campanha da Fraternidade. Depois diz que a fraternidade e diálogo são expressões de paz, de plenitude, pois se não fosse assim, dificilmente os cristãos teriam conseguido sobreviver. E acrescenta o texto: a carta do apóstolo Paulo aos Efésios contém uma reflexão fundamental sobre a natureza da igreja. Quando eu estou falando igreja, que está dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante. O que a carta pretende é reforçar a dignidade e a confiança das pessoas cristãs na afirmação da sua identidade. Isso significa que as pessoas cristãs não devem combater pessoas de outras igrejas, mas acolhê-las e amá-las como Cristo o fez, completa o texto. E que assim seja. Amém.